Bem-vindos a mais uma edição do Economics. Hoje temos aqui um convidado muito especial. Temos hoje em estúdio o Jorge Barosa, que é presidente da Airo e que é também, não é presidente, mas administrador da empresa Barosa, mas ele vai-nos explicar com mais detalhe este universo de que ele gera aqui nas Caldas da Rainha. Obrigado, Jorge, por teres vindo, teres aceito o nosso convite, mas a pergunta inevitável que se põe é uma pequena apresentação, quem é o Jorge Barosa? Boa tarde a todo o público, boa tarde pelo convite. O Jorge Barosa não gosta de se apresentar a si próprio, primeiro que nada. Gosto que as pessoas falem sobre mim, eu não gosto de falar sobre mim. Mas pronto, aqui uma pequena introdução. Sou uma pessoa que, no meu contexto laboral, sou empresário na área alimentar, na área de turismo. Atuo neste mercado praticamente desde que nasci. A empresa que o meu pai fundou foi em 1975, eu nasci em 1970, portanto desde os 5 anos que vivo no mundo empresarial. E foi assim que eu aprendi a viver na minha vida, ligado principalmente ao setor alimentar, que ainda hoje é a minha área principal, e vivo dentro deste corrupio de compras, vendas, ligações com os nossos clientes, ligações com os nossos fornecedores, em todos os nossos stakeholders. Ter uma empresa familiar é muito diferente de ter uma empresa, de começar uma empresa. Se calhar é difícil responder porque já nasceste lá naquele seio. É difícil de manter o legado da família? É mais difícil do que criar uma empresa sozinho. Tem que se fazer várias gestões, e há uma gestão que é a mais difícil de todas, não é? A gestão empresarial, que é a gestão emocional. Fez. A gestão emocional é uma gestão complexa. Aliás, apresentei, faz agora um ano, no segundo pequeno almoço empresarial que a Airo faz anualmente, que agora vamos para o terceiro, apresentei um gráfico sobre o futuro das empresas familiares. Qual é que é a expectativa de sobrevivência delas? E na terceira geração é muito, muito, muito baixa. Portanto, isto tem a ver com a forma como que se educa os filhos, a forma como quantos sócios estão dentro da empresa, a forma como a empresa foi criada, na sua expectativa perante os futuros sócios, temos de estar sempre a falar nos futuros sócios, claro. Isto é tudo muito complexo. Achas que na terceira geração os miúdos depois já dão aquilo tudo como adquirido, ou simplesmente alguns desligam e não querem dar continuidade? Ou não têm interesse. Porquê é que achas que na terceira geração a coisa se começa a esvanecer? Se calhar já não têm a cultura da raiz da empresa. Okay. Perderam a cultura. Com o passar do tempo? Com o passar do tempo perde-se a cultura. A larga maioria perde a cultura. Nós temos uma associação em Portugal, que é a Associação das Empresas Familiares, que tem consultores para trabalhar dentro dessas áreas. No nosso caso, nós da empresa Barosa também o fizemos. Mas isso vale o que vale. Em Espanha, isso chama-se um protocolo familiar. Okay. Em Espanha, esse protocolo familiar tem uma cariz legal, em Portugal não tem. Portanto, é um acordo familiar que se tenta que ele seja cumprido, mas nem sempre se consegue. É difícil. Então, Jorge, mas porque em Portugal não é legal? Nunca houve essa preocupação? Ou porque não interessa, vamos ser claros? Não é uma questão de interessar. É uma questão cultural. Okay. É uma questão muito cultural. Nós temos um espectro empresarial em Portugal de mais de 90% de pequenas empresas em Portugal. Como tal, a larga maioria das famílias nem sequer pensa nisso. Os próprios empresários não pensam nisso. No futuro da empresa, então preocupam-se mais no seu momento, e depois o futuro há de acontecer. Os filhos hão de fazer acontecer, mas o que é certo é que a maior parte das vezes não acontece. Se calhar também porque quando é sócios é mais fácil, se não corre bem cada um vai para o seu lado. Quando é família há uma série de implicações e depois mexe profundamente em toda a estrutura até da pessoa. Sim, sim.
É complexo, é muito complexo. Tem que saber diferenciar o que é a vida familiar e o que é a vida empresarial. E a larga maioria das famílias não sabe diferenciar isso. Torna-se difícil, torna-se complexo. Depois cá está. Quando chega à parte dos netos, os netos não têm culturas empresariais. Porquê? Porque já se forem, imaginemos, se forem três filhos trabalhando dentro da empresa, quando o filho mais velho entra, isto é uma coisa que se aprende para quem aplica protocolos familiares, um filho nunca deve ir para a empresa após a sua formação. Vamos supor que ele foi para a universidade, foi estudar. Em Portugal há muito aquela prática de, ok, acabaste o curso, vais trabalhar comigo. Ok. Isso não se faz. É uma regra nos protocolos familiares que não deve ser feito. O filho nunca deve ir trabalhar para a empresa. Deve ir trabalhar para empresas externas 2, 3, 4 anos. Para quê? Para aprender o que é a vida, aprender como é que se tem as culturas de outras empresas, para depois já vir com ideias para dentro da empresa para onde vai familiar. Claro. Okay. E poder ser uma renovação e não ser quase um peso nem para ele nem para quem está lá. Não é só uma renovação, é ser uma mais-valia, que é mais importante do que ser uma renovação. É ser uma mais-valia, porque as empresas precisam de mais-valias. De pessoas que venham com uma cultura que queiram dar força empresarial. Okay. Acho que um dos grandes problemas deve ser que, de facto, e aqui a questão da formação, que é uma coisa que eu insisto muito, mas que de facto há muito pouca formação, ou há poucos empresários a procurarem informação, e então neste nicho da familiar se calhar ainda maior. É maior porque somos quase todas as empresas dentro deste nicho. Mas em Portugal somos quase todos. São muito poucas que não são familiares. Muito, muito poucas. Mas mesmo as que não são familiares, por vezes têm mais sucesso na criação de riqueza empresarial do que a empresa familiar. Porquê? Porque olham para a empresa de uma forma sempre financeira, de uma forma construtiva. As famílias... vamos aqui, chega ao fim do mês, um filho pede aos pais, eu quero trocar de carro, vocês têm que me dar outro carro, mas agora não pode ser, mas a empresa está a ganhar dinheiro, tens que me arranjar outro carro. Okay. Isto confunde-se muito o que é a empresa, o que é a família. Pois, está aqui uma confusão muito grande. Por isso é que isto tudo deve-se à forma como os pais educam os filhos e os fazem crescer na vida. Eu tive um pai que foi rígido comigo nesse aspecto e eu só tenho bem a dizer dele. Foi de pequenino lá para o escritório para perceber como é que as coisas são? Não, o meu pai queria que eu estudasse, eu decidi com 19 anos que não queria estudar mais, o meu pai fez-me sofrer muito na empresa, com trabalhos duros, para ver se eu desistia de trabalhar, que ele queria que eu voltasse a estudar, e eu nunca desisti, até que ele... E ele percebeu, não, ele é mais teimoso que eu. Ele é teimoso, não vale a pena. Não vale a pena. Mas sempre fez-me distinguir muito o que é, o dinheiro da empresa e o que é a dinheiro pessoal, o que é a estrutura da empresa e o que é a estrutura pessoal. Mas ele ganhou? Não. Ganhou depois. Ganha sempre. Os pais acabam sempre por ganhar. Depois, e verdaste pronto, também foste fazer os teus estudos, certo? Fui fazer os meus estudos mais tarde. Já com outra bagagem? Com outra bagagem, com outra perspectiva de vida. Claro. A minha mulher tinha muita formação, já, além da faculdade tinha outras formações, e virou-se para mim, mas tu não queres estudar, não queres... E eu cheguei a um ponto da vida, ok, vamos embora, vamos para esse caminho, vamos para tomar esse rumo. Nunca me achei burro, foi um momento da minha vida na altura que eu não quis estudar, porque não, maluqueiras jovem. Não era a altura. Não era a altura, depois mais tarde decidi estudar e pronto, concluí a escola e... Se não fosse a minha vida, provavelmente hoje ainda estudava mais um bocado. Mas a pessoa toma-lhe o gosto. É engraçado, há coisas interessantes. Tornei-me muito amigo mesmo, de um professor que me deu a minha primeira negativa. Ele deu-me aulas na área financeira, deu-me uma negativa, eu fiquei com raiva, não dele, mas de ter tido aquela negativa, e que ele viu o gozo com que o nervosismo com que eu me empenhava nas coisas para conseguir destornar aquela negativa, e ele achou piada a minha forma de estar, e ajudou-me bastante, inclusive ajudou-me no meu trabalho final de curso. Deu-me um livro ele ofereceu-me um livro que me deu suporte para eu fazer o meu trabalho de final de curso. Foi engraçado, dado por um professor.
Há pessoas que às vezes ajudam-me da nossa vida. Afinal, os professores até somem dos alunos, não é? Não tenho queixa, praticamente, não. Há esse estigma. Mas Não. eu também sou suspeito, como também sou Não. Tu és professor. professor. Sim, Tu és professor. Mas ajudo muito, os meus alunos, ajudo, eu- digo já, ajudem muito. a faculdade, como eu já fui mais velho, eu gostei muito dos professores que exigiam muito. Ok. Os que não exigiam foram pessoas que me passaram na vida e se calhar nem me lembro do nome deles. Claro, Ok. claro. Se aqueles que iam lá passar as horas e dar a sua aula e iam-se embora, foram pessoas que não criaram qualquer tipo de ligação na minha mente. Sim. Aqueles que foram bastante exigentes e que estavam lá com gosto Sim. profissional, houve deles que me marcaram, sim. Isso é muito bom. Mas a tua vida depois seguiu, eu já te conheço há algum tempo, tivemos a oportunidade até de fazer um estudo sobre aí uma instituição de saúde para ver se andávamos a voltar a uma associação mutualista aqui das Caldas. Comecei a conhecer-te por aí, aprofundámos laços, tínhamos as mesmas políticas, digamos, e os mesmos entendimentos para tentar dar a volta a isso. Eu sou um bocado suspeito porque temos privado e bem, digamos, em algumas temáticas sobre a economia. Mas tu, sendo agora, não disseste, eu digo Presidente Airo, não é? Como é que tu consegues gerir isto tudo? É complexo. Isto é com muita gestão de tempo, mas é complexo. Esse tempo, quando nós estivemos envolvidos nessa associação, o nosso papel era mais simples, não nos ocupava tanto tempo. Nós estávamos lá praticamente a olhar números financeiramente, para tudo, não tínhamos um papel de gestão nem decisores. O nosso papel era apenas um papel de colaborativo para a direção, para os ajudar a tomar os melhores caminhos, e foi sempre isso o nosso papel. Nunca passámos desse papel, mas foi interessante porque éramos 3 pessoas, praticamente estávamos a olhar só para números e a tentar entender todo o universo de perspectivas para onde é que aquela instituição poderia ir. Após isso, surgiram várias situações dentro da Airo. Eu fui para a Airo com a doutora Ana Maria como presidente, para ingressar como diretor da Airo. Tive um mandato e meio, quase 2 mandatos, mandato e meio com a doutora Ana Maria como presidente. Ela depois, por razões pessoais e profissionais, decidiu abandonar a Airo e deixou-me ali entalado, vamos chamar assim. Eu fui assim um bocadinho, fui um convidado assim empurrado. Convidado forçado, um convite forçado. Um convite forçado a tomar a presidência da Airo. Foi algo que eu nunca estudei, pensei, nunca teve nos meus planos. Aconteceu. Eu não quis na altura, mas acabou por acontecer. E já que eu sou presidente, pronto, olha, vamos meter isto a andar para a frente, e tem sido até o dia de hoje um pouco isso, a meter as coisas a andar. E vamos falar mais, com mais detalhe sobre a Airo, mas agora vamos fazer um pequeno intervalo. Não saia daí, não vai ter tempo sequer para ir tomar um café. Voltamos já, fique connosco. Ocupa-te e vive, o programa de desenvolvimento pessoal, profissional e empresarial. Ocupa-te e vive, uma experiência simples, poderosa e muito significativa. Bem-vindos à segunda parte do Economics. Vamos agora focar-nos aqui um bocadinho mais na economia regional e vamos começar a falar aqui um bocadinho sobre a Airo e o papel da Airo na dinamização da economia regional. Airo, eu, embora seja uma pessoa que não deva dizer este tipo de palavras, mas tenho que o dizer, a Airo é uma peça fundamental na nossa região, estrategicamente para o desenvolvimento regional económico da nossa região. Atualmente a Airo tem um papel dinamizador, construtivo, de aglomeração de entidades, crucial para que hajam uma série de elementos que possam vir funcionar no futuro aqui na nossa região. Se não fosse a Airo, tinha que ser outra. Atenção, não é por ser a Airo. A Airo, neste caso, é que está mais bem posicionada em toda a região oeste, mas associações como esta são extremamente importantes. Eu só me apercebo disto por estar dentro da Airo. Antes de estar dentro da Airo, não me apercebia da capacidade e do potencial que estas associações têm
para as dinâmicas empresariais nas regiões. Contudo, não é fácil também, pois não? É um caminho difícil. Não, mas nós temos que ter agentes de desenvolvimento económico. Exato. E como eu costumo dizer, eu sou osso duro de roer e não desisto à primeira. Já me vi muitas portas fechadas, já vi muitos caminhos a serem desviados, mas vamos procurando outros e vamos alcançando. O que é certo é que, com muita persistência, muita mesmo, muitas vezes com algum desânimo, mas conseguimos atingir sempre os objetivos praticamente que nós propomos a nós próprios. E temos agora esta grande novidade da Startup Oeste, não é? A Startup Oeste foi mais uma criação AIRO, que a AIRO decidiu se envolver para se descentralizar na região. Nesta minha no meu segundo mandato, houve críticas internas dos diretores, porque nós somos 7 diretores e, por acaso, todos empresários, todos donos de empresas, praticamente, e as discussões são muito profícuas. Nós não estamos lá para discutir nem futebol, nem política, nem outras coisas, estamos lá para discutir o futuro da AIRO e os caminhos da AIRO. E há muita discussão em que muitas vezes, quando começamos as reuniões, não nos estamos a entender perante os objetivos, mas finalizamos sempre as reuniões todos com o mesmo objetivo traçado. E uma das questões que foi colocada por várias vezes era a AIRO estava muito centralizada nas Caldas Rainha. Era uma associação para o Oeste, mas centralizava tudo nas Caldas Rainha. E levámos algum tempo para desenhar um modelo de como é que nos havíamos de descentralizar. E estamos a tomar este caminho de descentralização. Fomos para o Conselho de Alcobaça. O Presidente Hermínio já nos tinha desafiado. Nós temos esta ousadia de pensar diferente, vamos chamar-lhe assim, e pensámos diferentes, conseguimos. Ele está muito grato e nós também estamos muito gratos pelo todo o apoio que ele nos tem estado a dar. Vamos agora fazer, dia 4 de fevereiro, o pequeno almoço empresarial, que também é um formato descentralizado. Quarto ano, não é? Terceiro ano. Terceiro ano. O primeiro ano foi em Óbidos, o segundo ano em Alcobaça, este ano vamos fazer no Lourinhã. E para o próximo ano iremos fazer noutro concelho qualquer. E o que é que vai acontecer no pequeno almoço? Um borbulhar de ideias. Eu não posso estar agora. Este pequeno almoço é algo que... Isto é um evento para quem nunca foi. Isto é um evento que normalmente, eu falo isto porque eu já fui a esse tipo de eventos, a vários. Normalmente este tipo de eventos acontece em Lisboa e no Porto. E nós na AIRO decidimos que a centralidade não é só Lisboa e Porto, a centralidade também é o Oeste. Então este evento é um evento para todos os empresários, tenham eles a dimensão que tiverem, que queiram ver o futuro económico do seu país, da Europa e do mundo, falado por uma pessoa que tem uma experiência muito grande nesta área, que é o professor Dr. João Duque. Para quem não conhece, é o presidente do Instituto Superior de Economia e Gestão, uma pessoa que vai muita comunicação social, e é uma pessoa que tem uma capacidade de análise de visão e de números, porque eles têm acesso a números e estudam muito estes números. Ele vem-nos apresentar de uma forma muito sintética e de uma forma muito fácil quais as perspectivas que os empresários podem ter para este ano que vamos entrar. É isto que ele nos vai fazer, de uma forma simples, eficaz, em que qualquer empresário irá compreender, mesmo que não compreenda alguma frase que ele possa vir a dizer, no momento de perguntas e respostas poderá colocar questões, para que o professor Dr. João Duque assim responda. É um momento muito... como é que eu vou explicar? Muito desinformal. É um momento extremamente informal. Começa com um pequeno almoço. Esse pequeno almoço é um pequeno almoço em pé. Para quê? Nós fazemos já de uma forma propositada para que as pessoas possam fazer networking umas com as outras. Estão a tomar o seu café, comer o seu bolinho, o seu croissant, e estão em contato com outros empresários, com outras entidades, para se conhecerem, para trabalharem conhecimentos e, quem sabe, fazer negócios. Que é isto mesmo, a vida é mesmo assim. Depois desse pequeno almoço informal, o professor Dr. João Duque fala durante mais ou menos 1h30, vem ensinar-nos, dar-nos a sua sabedoria. Após essa sabedoria, fazemos mais um momento de networking para as pessoas poderem antes ir para casa ou só para as suas empresas
tomar mais um chazinho, fazerem mais um pouco de networking e ir embora. É algo que é diferenciador na nossa região, e cá está mais um modelo descentralizado da Airo. Eu estive o ano passado e confesso que fiquei impressionada com a quantidade de empresas que estavam lá. E é uma hora que é cedo, é muito cedo, atenção. A minha primeira pergunta para mim própria quando cheguei foi: como é que eles conseguiram chegar todos tão cedo? Normalmente os eventos começam mais para as 10, este tempo pequeno almoço começa muito mais cedo. Mais cedo. Isto está-se a tornar engraçado. Já tenho confirmação de algumas pessoas este ano que vão ao pequeno almoço, por elas próprias, que já vão daqui das Caldas e da Alcobaça e da Medita para Lourinhã. O primeiro ano foi um ano em que foi um convite que nós tivemos que andar a forçá-lo muito, porque as pessoas não conheciam, não sabiam para o que iam. Era a própria Aira que teve que estar aqui a puxar as pessoas para irem lá. O segundo ano já foi mais facilitado. Este terceiro ano, muito mais facilitado irá ser. E a partir daqui só vejo sucesso neste evento. Não vejo outro caminho, porque as próprias pessoas depois, ao falarem umas com as outras, vão transmitir umas às outras: olha, vai lá, porque aquilo é muito interessante. Então é que é para continuar anualmente. É um projeto vosso de continuação. Não vejo outro caminho. Okay. Projetos destes, quando iniciam, não é para parar. Okay. Há uma coisa curiosa aqui na conversa, não sei se calhar não reparaste, mas eu tenho estado a reparar, que o Jorge Barosa fala sempre em tudo em relação ao futuro. É verdade. Para, passado, nem aconteceu quase na conversa, apresenta um bocadinho, mas é sempre tudo o futuro. E é interessante, porque muita gente fixa-se de facto muito no presente, e é giro porque a visão é sempre: ok, agora é isto, mas isto vai continuar, e isto é sempre o futuro. E é uma visão e é uma maneira de estar ou de olhar para as coisas, eu acho que é muito interessante e inteligente. E isto passa por uma questão que a mim me preocupa, acho que a todos, que é a questão do futuro da região e da economia e do futuro da região. Como é que olhamos para tudo isto? Eu sou uma pessoa muito otimista. Como tenho conhecimento de projetos que estão agora a arrancar e projetos que estão a se desenvolver, olho sempre como uma visão otimista no futuro. Aliás, eu tive ontem à noite já a começar a preparar o meu discurso para o dia 4 e falo exatamente sobre isso. Os problemas que nós estamos a ter agora mundiais e problemas energéticos. Grandes desafios. Muitos desafios, mas se olharmos de uma forma histórica, nestes momentos foi quando foram criados novas oportunidades de crescimento de novos negócios. Portanto, nós não podemos só olhar para a parte negativa. Temos que começar a pensar dentro do negativo onde é que podemos caminhar para o positivo. E é isto que nós temos que fazer. Atualmente, posso dizer que dentro da nossa organização Barosa estamos com uma visão estratégica de mudança da nossa organização para olhar para o futuro. Eu e o meu irmão também começou com o meu pai criou uma empresa no Algarve, do qual somos sócios já há 35 anos. Estamos neste momento em construção de mais um hotel no Algarve. E dentro da Airo, estamos neste momento a desenvolver estes esforços e estamos neste momento em reuniões para trazer o futuro para a região oeste. E é verdade, estamos, porque eu estive hoje de manhã numa delas, pela parte do CR9. Sim. E de facto aquilo que se fala é isso mesmo, é o futuro. E não só, e é um futuro que não é sozinho, é um futuro com parceiros e em parcerias, certo? Tem que ser vários. Eu não acredito em construir futuros sozinhos, isso não existe. Nem nada na vida, e quem pensar assim está errado. Para mim, isto é a minha forma de pensar. Nós construímos futuro com outras personalidades, com outras entidades e em conjunto. Assim consegue-se construir futuro. De outra forma não vejo. Mas cada um, é a minha forma de pensar. Então, mas Jorge, tenta, digamos, se puderes e se quiseres, para as pessoas lá em casa também e os ouvintes que estão, digamos, que estão a acompanhar esta emissão, planos e que projetos é que a Airo tem que tu possas comunicar já? Desvenda-nos aí um bocadinho aí os segredos, se é que podes desvendar, obviamente. A Airo, há um que eu posso falar de uma forma muito aberta, porque não é a Airo que é a única entidade que quero fazer.
Queremos trazer mais ensino para a região oeste. Ensino qualificado. Neste momento estamos nessa batalha. Uma batalha muito feroz, que não é fácil. Para quem pensa que isto é fácil, é extremamente complexo. Mas queremos trazer mais know-how para a nossa região. Porquê? Porque isso depois vai funcionar como um efeito de tração. Trazendo mais ensino, as empresas vão querer mais. E se nós não tivermos esse ensino, esse efeito de tração não acontece. Necessitamos muito, porque há muita falta de mão de obra na nossa região, mão de obra qualificada. Nós não queremos, não queremos. O nosso principal problema não são os doutores e os engenheiros. O nosso principal problema são pessoas qualificadas para fazer determinados trabalhos. Precisamos que existam escolas que qualifiquem essas pessoas para terem competências para fazer esses trabalhos. Obviamente que os doutores e os engenheiros também serão necessários depois para gerir todas essas equipas. Mas a força maior neste momento são pessoas qualificadas. São técnicos qualificados. Técnicos qualificados. Porque as pessoas fugiu tudo para ser doutor e engenheiro, e ficou ali um espaço, um vazio. Um vazio muito grande. Que não é fácil preencher. Não é fácil preencher, mas com a ajuda de várias entidades, esperamos que a AIRO traga a bom porto ensino aqui para a região. Estamos a trabalhar para isso. Depois temos outros projetos internacionais que não posso divulgar agora, porque estamos em negociações para trazer projetos internacionais aqui para a região. Então, e em relação à AIRO, vocês estão sediados na Expo Oeste. Como é que já sei e já vi que já estão a fazer ali pequenos investimentos, trazendo, digamos, um género de incubador, que a AIRO sempre teve isso. O que é que vocês estão a trabalhar nisso? O que é que se pretende fazer com estes novos investimentos, que se calhar podiam ser maiores, não é? Diz-nos, qual é, digamos, os vossos projetos em relação a isso, nas incubadoras? A Teresa já falou da startup, mas há outros projetos aí elencados, não? Se me permites, Filipe, eu gostava de fazer aqui um bocado de história da AIRO. Okay. Para quem não conhece a AIRO nasceu com um propósito. A AIRO nasceu, era necessário criar-se uma associação na altura industrial, o primeiro nome foi dela, foi a Associação Industrial da Região Oeste, para criar o Sencal. Portanto, o Sencal foi o motivo de criação da AIRO. A AIRO faz parte dos organismos de direção do Sencal, ainda hoje. Porquê? Porque foi a entidade que foi criada para criar o Sencal. Além do Sencal, a AIRO criou a Escola Técnica Empresarial do Oeste. A AIRO criou a primeira associação para fazer a fundação da ESAD, da Escola Superior de Arte e Design. A AIRO está envolvida em múltiplos projetos na área de ensino. A AIRO é fundadora da rede de incubação de empresas em Portugal, é fundadora. Ou seja, a AIRO tem na sua gênese o ensino e a criação de empresas. Faz parte da gênese da AIRO. Ainda hoje é assim. De múltiplas reuniões que nós tenhamos, há sempre um assunto qualquer que toca nisso. Sempre. Porque faz parte da gênese da AIRO. Nós queremos mais, é só isto que nós queremos, é mais. E temos sonhos que às vezes extremamente complexos serem realizados, mas nós temos que sonhar. Gostávamos de ter outro tipo de incubadora, gostávamos de ter outro tipo de salas de ensino, mas estamos a trabalhar para isso. Apenas quer dizer que temos projetos, temos muitos sonhos e estamos a trabalhar para que eles se concretizem. Ainda bem, ok. Sim, senhora. Obrigada. Estamos a chegar ao fim do nosso programa. Não sei se queres deixar uma última mensagem para quem nos está a ver e a ouvir, antes de encerrarmos. Sim, para quem não é associado da AIRO, estas associações só fazem crescer a região com pessoas, com entidades, com empresários, pois só assim em conjunto é que se consegue ganhar dinâmicas naturais para fazer crescer a região. Se não é associado da AIRO, associe-se e junte-se a esta força, porque a sua empresa também vai crescer com isto. Obrigada por ter estado aqui hoje. Obrigada a todos por terem estado desse lado. Voltamos daqui a 15 dias com mais um programa e mais um convidado. Até lá. Até lá.